você já se perguntou por que constantemente as leis, se elas mudam? Por exemplo, coisas que eram normais em 1950, por exemplo, hoje em dia já pode ser considerado um crime. Ou porque em 1950, às vezes, é normal os professores darem aula fumando um cigarro e hoje é impensável você ver alguém fumar um cigarro dentro de uma sala de aula. Você entende por que essas normas mudam? Bom, eu vou explicar e para poder explicar isso eu vou usar a teoria da tridimensionalidade do direito de Miguel Reale, que é basicamente esse triângulozinho aqui, onde tem valor, fato e norma. Eu já vou explicar. O fato é o acontecimento social. Por exemplo, o professor fuma na sala de aula. É um fato. É o acontecimento social. O valor é o juízo moral, ético, político daquela sociedade. Então a gente pode dizer que valor é a moral da sociedade naquela altura em que a norma foi criada. E a norma é uma regra criada para poder disciplinar um fato ou acontecimento social de acordo com a norma daquela sociedade na altura. Mas para ficar mais fácil de entender, eu vou usar alguns exemplos para ficar bem mais didático. Por exemplo, o Código de Hammurabi. Todo mundo conhece, tem aquela famosa frase do olho por olho, dente por dente. O homicídio naquela altura era visto como, se você matou, você perde a sua vida. Então, olho por olho, dente por dente. Naquela altura, o valor daquela sociedade explicava e justificava a morte da pessoa que matou, ou seja, o fato, né, o homicídio. Então, o valor daquela época justificava que um homicídio poderia ser pago com a morte, entendeu? Então, hoje em dia, o fato ainda é o mesmo, o homicídio, só que o valor mudou. Hoje em dia, a gente não acha normal tirar a vida de uma pessoa, pelo menos não aqui no Brasil. Então, a norma, ela também vai ser diferente. Não pode matar uma pessoa independente do que ela fez, independente se ela matou alguém. Então, quando o valor muda, a norma também muda para disciplinar o mesmo fato. Um outro exemplo, para ficar um pouco mais claro, um exemplo mais recente. A homofobia. Somente, antigamente, né, o fato, se você tivesse qualquer tipo de preconceito contra pessoas do sexo homoafetivo, o fato era o mesmo de que é hoje, a discriminação, o preconceito. Porém, a norma mudou. A partir de 2019, é considerado um crime e é incluído no racismo, né? Enquanto ainda não houver uma criação de lei efetiva para esse caso no Congresso, vai ser utilizado no racismo, né? A homofobia. Então, como o valor da sociedade não é o mesmo de 1950, onde era normal, né, ou aceitável você fazer ter esse tipo de prática, então como o valor da sociedade mudou, houve uma alteração na norma ou na forma de interpretar a norma. Outro exemplo, nós temos durante a nossa vida inteira da humanidade, nós temos relatos documentados, a gente tem evidências históricas de que violência doméstica sempre foi algo visto como normal, né? E apenas depois da Lei Maria da Penha, quando os valores da sociedade começaram a mudar e começaram a olhar para a mulher como uma vítima que deveria ter os seus direitos garantidos, só quando o valor da sociedade mudou, que foi criada uma norma, a Lei Maria da Penha, que pudesse disciplinar a violência doméstica. Mas antes da Lei Maria da Penha, não tinha uma norma que disciplinasse esses casos, porque o valor da sociedade naquela época era aceitável, era um problema de casal, que não deveria ser resolvido por terceiros. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Essa frase não existe mais hoje, porque o valor da sociedade mudou completamente. Então você vê que toda a criação de uma norma, ela depende, né, do fato, e o fato depende do valor. Então a norma, ela depende do valor da sociedade, que a sociedade enxerga aquele fato. É por isso que hoje em dia tem vários debates para